Rádio São Vicente. Ora bem, estamos então de volta e como também tínhamos prometido no arranque desta emissão que iríamos falar então com a psicóloga Amanda Vieira, íamos ter então essa rubrica mensal, desta vez à sexta-feira, foi à sexta-feira que foi então agendada esta mesma entrevista e vamos falar um pouco sobre saúde mental e no caso de hoje é então o bem-estar no local de trabalho. Muito boa tarde, cara Amanda Vieira, obrigado por ter uma vez mais arranjado um pouco do seu tempo para poder ter então também a vir cá e falar connosco e esclarecer mais algum ponto de mais uma situação, neste caso relacionado com a saúde mental. Boa tarde e antes de mais, antes de avançarmos, esse carnaval foi assim. Olá, boa tarde Luís e a quem nos ouve também. O Carnaval, olha, por acaso nem festejei muito o Carnaval este ano, gostava de ter feito algo diferente, mas não festejei. Foram só assim as malaçadas, mas pouco mais a trabalhar do que isso. Para outro sentido. Exato. Sim, portanto acabei por não festejar assim tanto quanto gostaria, mas pronto, Carnaval também não é assim uma época, confesso, a nível pessoal que eu adoro. Sim, portanto. Entretanto, falando então um pouco do bem-estar no local de trabalho, como é que a psicologia pode contribuir para promover o bem-estar no ambiente de trabalho? Eu diria que, portanto, todos nós somos seres humanos e, portanto, temos problemas pessoais e não só no local de trabalho. E às vezes estamos a falar de situações, enfim, de divórcio, de luto, dificuldades financeiras e, portanto, quando nós temos este tipo de situações a acontecerem na nossa vida, muitas vezes não sabemos lidar com. Ao mesmo tempo que não sabemos lidar com, também muitas vezes temos que estar no nosso local de trabalho, porque precisamos de pagar as contas, não é? Precisamos de pagar as nossas despesas, a casa e tudo mais. E isto significa o quê? Significa, na prática, que muitas vezes nós não temos o suporte que poderíamos ter. E é aqui que a psicologia entra. Portanto, existindo saúde mental, ou enfim, um serviço de saúde mental assegurado no nosso local de trabalho, muitas vezes estamos a dar suporte aos colaboradores nestas situações que disse ainda agora, que de outra forma as pessoas não teriam esse suporte. Os sinais mais comuns de stress no ambiente profissional são mais comuns também. E como é que podemos lidar com eles? Cada vez mais os patrões também estão a pôr mais pressão, talvez, nos funcionários, penso eu. Eu acho que nos sentimos todos um bocadinho pressionados na realidade, portanto, desde os colaboradores aos chefes, os líderes de equipas, não é? Portanto, as pessoas que são responsáveis. Luís, em relação aos sinais, eu diria que tudo aquilo que fugir do teu padrão habitual, não é? É um sinal, ou seja, se eu sou uma pessoa extremamente bem disposta, divertida, que está sempre tranquila com tudo e de repente começa a ficar muito impaciente, frustrada, ou se eu sou uma pessoa que sai muito com amigos, convívios e de repente tem tendência ao isolamento, portanto, isto são exemplos de situações em que pode ser um sinal de alerta, portanto, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está a correr como deveria ou poderia, pronto. Lidar com é tentarmos, acima de tudo, perceber quais é que são estes sinais, que depois para cada pessoa podem ser muito específicos, não é? E procurar ajuda, ou seja, de uma forma ou de outra procurar ajuda, mas eu diria sempre ajuda profissional, portanto procurar acompanhamento psicológico em situações em que eu sinto que o trabalho está a ser demasiado. A comunicação eficaz pode sempre influenciar positivamente e o clima também organizacional. O que é que me pode dizer sobre isto também? Luís, a comunicação é a base para tudo, ou seja, nós agora estamos a falar do ambiente de trabalho, mas poderíamos estar a falar de outros contextos da nossa vida, não é? Portanto, poderíamos estar a falar enfim, de quando estamos com o nosso companheiro ou companheira, quando estamos em situações de família. Portanto, claro que a comunicação no local de trabalho também é muito importante. Daquilo que tem sido a minha experiência nas empresas, o que acontece muitas vezes é que as pessoas simplesmente não conversam umas com as outras e, portanto, os conflitos vão sendo arrastados, não é, para a frente.
e fica cada vez pior. Ou seja, as pessoas quase que deixam de querer lidar umas com as outras, mas isso é impossível no local de trabalho, a não ser que, né, as pessoas saiam. Aquela situação em que podemos falar, por exemplo, os conflitos interpessoais no local de trabalho, de uma maneira construtiva. Como é que podemos lidar com essa situação? Primeiro que tudo, tentar perceber o que é que me incomoda tanto naquela pessoa. Ou seja, porque que eu acho que não consigo trabalhar com aquela pessoa, ou o que é que está a acontecer para eu não conseguir lidar com aquela pessoa. Pronto, depois de eu identificar, eu procuro sempre também tentar perceber, ok, como é que eu tenho agido também com ela? Será que tenho tido menos paciência? Será que tenho respondido pior? Tentar no fundo analisar um pouco, não é? O que é que do outro lado também está a provocar resposta negativa do meu lado. E depois, em última análise, partir sempre para uma reunião com o responsável de equipa, com alguém que consiga também gerir as coisas de uma outra forma, porque às vezes não é mesmo possível nós trabalharmos com aquela pessoa diretamente, por vários motivos, e nessas situações o melhor é mesmo adaptar um bocadinho a situação. Sim. Os benefícios da promoção da saúde mental, quais são os benefícios da promoção da saúde mental no ambiente de trabalho? Imensos benefícios. Comecemos logo pela questão da pontualidade e da assiduidade. Portanto, se eu estiver bem psicologicamente, se eu me sentir bem no meu local de trabalho, eu não vou ter tendência a querer faltar tantas vezes. Se calhar também vou querer chegar a horas e não vou, tardar a minha chegada o máximo que eu conseguir. A questão da produtividade, e atenção, a produtividade não está de todo relacionada com o tempo de horas que eu trabalho, porque eu posso trabalhar 3 horas e ser exatamente o mesmo nível de produtiva que sou num espaço de 8 horas, portanto a produtividade também melhora bastante. A minha capacidade também de interação com os meus colegas, não é? Eu estar bem disposta, estar disponível, não criar tanto conflito, portanto tudo isso são aspectos positivos de que a saúde mental pode trazer para o meu local de trabalho. Outra questão que temos para esta rubrica que estamos hoje a falar sobre o bem-estar no local de trabalho. Estamos a falar com a psicóloga Amanda Vieira, de certa forma a deixar também alguns conselhos e por que não também procurar a ajuda da Amanda, se assim tiver alguma situação que possam querer resolver de uma forma. Ela também está sempre disponível, está ali sempre na farmácia de Ponta Delgada, há o dia que podemos assim agendar essa consulta, não é? Sim, exatamente. Estou sempre lá, sim, na farmácia. Portanto, farmácia de Ponta Delgada é só mesmo entrar em contacto e fazer mesmo essa marcação. Outra questão que é, que estávamos aqui também, como estamos assim a falar do bem-estar no local de trabalho, quais são as práticas recomendadas para criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado? Primeiro que tudo eu diria ouvir as pessoas. Portanto, muitas vezes aquilo que acontece e daquilo que tem sido a nossa experiência também nas empresas é que muitas vezes não há espaço para as pessoas poderem conversar e partilhar aquilo que sentem. As pessoas muitas vezes dizem que não sentem um propósito para as coisas, não é? Portanto, eu não sinto que exista um propósito para estar aqui neste trabalho. Terem atenção também às condições de trabalho, e nós estamos a falar do horário e da parte da remuneração, isso é muito importante. E nós falávamos sobre isso mesmo antes de irmos aqui para, para a nossa conversa, não é, Luís? É mesmo fundamental terem atenção à parte das condições. Claro. Não é obviamente só a remuneração, eu até acho que hoje em dia esse não é só o foco principal, mas é muito importante. As pessoas obviamente trabalham porque também têm despesas e têm uma vida para gerir. O horário de trabalho, como já tinha dito, mas tentando aprofundar um bocadinho melhor, fora de questão, trabalhar horas e horas e horas e horas e horas sem qualquer tipo de pausa. Enfim, portanto, este tipo de coisas que parecem muito simples, mas que no fundo fazem muita diferença na prática depois no ambiente de trabalho. Há um ouvinte, ele não quis se identificar para já e vamos tentar respeitar de certa forma. Ele coloca a questão: como é que damos a volta ao bullying no trabalho? É uma questão que só o mesmo ouvinte diz: o bullying no trabalho. Não sei se vai responder a esta situação. De repente abrimos aqui o consultório para recebermos então as questões. Bullying no local de trabalho é um assunto parte dos muito, colegas, é um assunto muito sério.
Luís. Muito mesmo, ou seja, nós estamos a falar de consequências graves para a tua estabilidade a nível mental. Não sei que tipo de bullying, não é? Porque depois o bullying, infelizmente, tem diferentes facetas e dimensões também, mas primeiro que tudo, não calar, não guardar para si e apresentar, portanto, queixa da situação. Porque nós nunca podemos prolongar uma situação de bullying. Acho que é uma resposta que muitos de nós às vezes têm tendência a o fazer, não é? Que é eu sinto vergonha e portanto eu não vou partilhar com ninguém, mas é errado. Portanto, se eu estou a passar por uma situação de bullying no trabalho, ou seja, onde for o contexto, eu devo sempre partilhar e procurar ajuda. Se estiver a ser mesmo insustentável, mudar de local de trabalho. E ser o mais assertivo possível. Mas lá está, não sei que tipo de bullying, não sei que tipo de colegas, não sei que tipo de comentários, mas tentar ser o mais assertivo possível, ou seja, colocar limites naquilo que é o aceitável ou não. Penso que foi esclarecedor relativamente ao nosso ouvinte. Senão o nosso ouvinte pode continuar a participar também. Nem mais. E neste caso, como é que a tecnologia pode ser utilizada para promover o bem-estar no ambiente de trabalho, doutor? Eu diria que, portanto, muitas vezes a tecnologia é associada a quê? É associada também a alguma evolução. Pronto. A tecnologia às vezes facilita, por exemplo, nos casos do teletrabalho, não é? E isto também, do que eu tenho vindo a perceber, quando nós estamos a falar de teletrabalho, por muitas desvantagens que podem ser enumeradas, as vantagens acabam por ser um bocadinho superiores. E portanto é aqui que entra também muitas vezes a parte da tecnologia, ou seja, eu consigo estar em contacto com os meus colegas através de telemóvel, através de computador ou o que quer que seja, mas também não tenho que estar fisicamente, não é, presente no meu local de trabalho, e isso às vezes facilita muito também o próprio bem-estar, porque as pessoas sentem que têm outra liberdade, conseguem também, enfim, gerir o tempo de um outro modo, às vezes até são responsáveis pelo próprio horário, e hoje em dia as pessoas que procuram muito isto, não é? A liberdade laboral, pronto. A próxima questão é relativamente às estratégias. Quais são as estratégias eficazes para prevenir o esgotamento profissional entre os colaboradores? Isto parte um bocadinho. Olha, Luís, na realidade existem estratégias direcionadas para o local de trabalho, estratégias direcionadas para o colaborador, mas vamos se calhar falar de cada um de nós, não é? O que é que cada um de nós pode fazer? Começar pela parte de ter muito cuidado com a quantidade de tarefas que eu às vezes assumo ou aceito. Isso é um erro muito grande, não é? Eu aceitar uma quantidade de tarefas superior à minha capacidade enquanto pessoa. Terem atenção também à quantidade de horas que eu trabalho por dia, ou seja, eu não vou estar a trabalhar 9, 10, 12 horas por dia, conseguir limitar o máximo possível a 7 a 8 horas. Fora do meu local de trabalho também procurar ao máximo cuidar de mim, não é? Ou seja, ter hobbies, ter atividades, estar com pessoas de quem eu gosto. E pronto, no fundo é um bocadinho passar por aqui. De que forma, a próxima questão, falando então, de que forma as práticas de liderança podem impactar o bem-estar dos colaboradores? É mais uma questão interessante também, de certa forma. Porque na realidade nós estamos mais direcionados para a parte dos colaboradores, mas eu diria que muito do ambiente, ou do bom ambiente de trabalho, começa pela qualidade dos líderes que eu tenho, não é? Portanto, se eu tiver um bom líder comigo, portanto, se eu tiver uma pessoa que é empática, que ouve, que está receptiva, que não é extremamente agressiva, que não impõe demasiado as suas vontades, que tem uma liderança positiva, às tantas eu tenho uma equipa feliz também, ou mais próximo de felicidade. Se eu tiver um líder que é extremamente autoritário, muito exigente no sentido negativo, não é? De colocar demasiada pressão, de não estar disponível também para ouvir a minha equipa e também receber aquilo que é o feedback da minha equipa. Portanto,
claramente, não é? Que a liderança faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Qual os conselhos para, por exemplo, que podemos deixar isto, já não fazendo parte um pouco do alinhamento que estávamos a falar, a parte que também conselhos devemos deixar a um líder, um chefe, um patrão, a algo assim relacionado, que também tem muita responsabilidade porque tem que apresentar também resultados, não é? Tem que liderar uma equipa. Comentário, neste caso, podemos deixar, ou feedback podemos deixar relativamente para que as coisas possam se tornar mais suaves na liderança, ou não acusar tanta pressão para cima dos colaboradores? O que é que podemos deixar de dica aos chefes ou patrões, por aí fora? Já que estamos a falar no bem-estar, no bem-estar no local de trabalho. Façam terapia. Não, terapia é muito importante, mas agora estavam, obviamente, a brincar um pouco, mas nem tanto. Ou seja, acho que qualquer um de nós beneficia de fazer terapia. Mas quando nós assumimos também cargos de liderança, a terapia funciona de um modo quase preventivo, que é, quando eu assumo um cargo de liderança, portanto, é um cargo de muita responsabilidade, de muita pressão, de muita gestão. E eu tenho mesmo que me conhecer muito bem. Portanto, eu tenho que saber, Luís, enquanto líder Amanda, como é que eu lido com a pressão. Se eu sei que eu lido mal com a pressão e tenho tendência a aumentar o meu tom de voz, tenho tendência a ser um bocadinho mais agressiva, tenho tendência a ser menos paciente, então eu posso trabalhar nestes aspectos de modo a ter a melhor liderança que eu conseguir ter. Sabes? Portanto, eu diria... assim, o conselho geral ou a dica geral seria para que as pessoas se conheçam muito bem. Como é que eu reajo perante as situações? Como é que eu tenho tendência a agir perante as situações? E só aí é que consigo efetivamente também depois dar rumo à situação. Exatamente. Há aqui um amigo ouvinte que pergunta: a doutora tem consultório no Funchal? Tem. Tenho, sim, senhor. Pode responder ao nosso amigo ouvinte. Ele é o João de Jesus. Ele é o João de Jesus Silva. Ele é um ouvinte assíduo da Rádio São Vicente. Ele está a perguntar se tem muito bem, obrigada pela ajuda. questão. Sim, tenho. Portanto, tenho um consultório no Funchal. Eu dou consultas no Centro Médico do Atlântico. E também dou, portanto, consultas na minha própria empresa, que se chama Cogni Solutions, e, portanto, estou nos 2 sítios a dar consultas individuais. É uma questão de entrarem em contacto com qualquer um dos 2 sítios e pronto, e conseguimos agendar sempre a consulta. Entretanto, falamos então do bem-estar no local de trabalho. Doutora Amanda, isto numa última mensagem, o que é que pode ainda deixar bem, de certa forma, o conselho que pode deixar também no final desta rubrica? Que as pessoas ponderem muito bem de que modo é que se têm sentido no local de trabalho, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo no local de trabalho, não é? Se tivermos, obviamente, a atividade laboral ativa. E portanto não é positivo nós sentirmos que não estamos felizes num determinado sítio. No caso de não estarmos felizes, tentarmos perceber o que é que de facto está a falhar, se é a relação com os colegas, se são as condições de trabalho, se é enfim, a liderança que eu tenho que não me satisfaz, se é as próprias tarefas que eu estou a executar e não me estou a identificar com aquilo que estou a fazer, também pode acontecer, e depois de fazer esta análise, procurar soluções, ou seja, sair do problema. Eu costumo dizer assim, Luís, acima de problemas nós vamos ter sempre, diariamente, a toda hora. Claro. Mas se eu conseguir pegar nesses problemas e transformar numa solução, ou num plano A, B, C ou D, perfeito. Portanto, eu diria que estas seriam as linhas orientadoras. E procurar ajuda, portanto, se sentirem essa necessidade. Eu, por exemplo, trabalho imenso com situações de burnout, de exaustão física e mental relacionada com o local de trabalho, portanto, também estou disponível, não é? Se por algum motivo alguém que nos estiver a ouvir sentir que precisa de alguma orientação, de algum apoio, suporte, pronto. Também existe sempre a terapia. E vamos deixar então também vamos identificar no vídeo no final desta entrevista, que as pessoas podem ver sempre algumas curiosas que querem deixar alguma questão assim em particular. Agradeço sim. desde já mais uma vez a sua disponibilidade em vir cá e deixar mais uma vez esta rubrica no ar, a rubrica Saúde Mental. Hoje falamos sobre bem-estar no local de trabalho. Fica marcado já para o próximo mês de março. Vamos a seguir decidir também qual é o dia. E claro, desejo também um bom fim de semana à doutora Amanda Vieira e que
que tudo corra bem. Muito sucesso. Luís, muito obrigada também. Eu gosto sempre de conversar contigo, é um prazer obrigado. enorme estar aqui também. Tu sabes disso, eu gosto muito mesmo de ti. E pronto, muito obrigada também a quem nos ouviu. Qualquer questão, estão à vontade. Bom fim de semana. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente nesta emissão. Rádio São Vicente, ligada assim.